Amados, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas 24 e o versículo 49. Lucas capítulo 24, versículo 49. Quantos se encontraram, digam amém. Muito bem, assentados mesmo. Vamos ler, diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de... Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, pela oportunidade. Obrigado por tudo que tens feito e falado conosco até agora, Pai. Obrigado por tudo que tens feito ali nas igrejas, na aldeia indígena, e nós cremos que vai continuar fazendo, e muito mais com a oração dos irmãos, Pai. Pai, nos fale agora, Pai, como Tu já tem falado comigo e vai falar com a Tua igreja, eu creio, não o que queremos, mas aquilo que o Senhor quer, Pai. Em nome de Jesus, transmite, Pai, a Tua palavra para nossos corações, que isso venha como uma semente crescer, dar frutos, para a Tua glória, amém. E quantos dizem graças a Deus? Amém, amados. Muito bem. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amados, após a ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos, e então o texto, não preciso muito explicar, mas o texto nos diz que ele pede aos seus discípulos que permaneçam na cidade. E qual cidade? Ele está falando de Jerusalém. Olha, vocês fiquem em Jerusalém, e fiquem só até, eu vou tentar interpretar, parafrasear melhor, ele está dizendo assim, vocês fiquem até que vocês sejam revestidos, ou seja, só até que vocês sejam revestidos. Ou seja, depois disso tem algo mais. E aí nós vamos dar uma passeada, não falaria passeio, porque o passeio é um pouco longo, né? Mas vamos caminhar um pouquinho aqui no livro de Atos e vamos comentar sobre esse depois aí, o que Jesus quer, depois desse poder, depois desse permanecer na cidade, o que Jesus quer dos seus discípulos, e nós somos seus discípulos. E Jesus então, nós vamos lá para Atos 1:8, que também é o mesmo contexto dessa passagem. Atos capítulo 1, versículo 8, e é o mesmo contexto da passagem, porém, nos trazendo algum assunto, uma extensão maior do assunto, onde nos diz, Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Muito bem. Então acontece que Jesus diz, olha, vocês fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A cidade era Jerusalém. Então os discípulos vão para essa cidade, ficam ali, e acontece um momento, Atos capítulo 2, nós não vamos ler todos os textos, mas em capítulo 2 diz que acontece uma situação que eles são o quê? Revestidos de poder. Diz que como língua de fogos baixa do céu, e acontece, eles falam em outras línguas, e ali acontece o revestimento de poder. E o poder serve para quê? O poder serve para testemunhar. Nós lemos Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim, e recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Ou seja, o poder é para testemunhar, ser testemunhas. E a igreja então obedece a Jesus, fica ali no cenáculo, esperam, permanecem na cidade, vem esse poder, capítulo 2 de Atos, são revestidos, então agora estão preparados para ser testemunhas, amém? Aí eles saem pregar, sim, aí eles esparramam ali por Jerusalém, saem pregando e anunciando o Evangelho, e a igreja começa a crescer, e olha, Atos capítulo 2, versículo 42, olha o que acontece. Atos 2, 42, fique com o livro de Atos aberto aí, porque nós vamos acompanhar bastante aí, não fecha não.
Atos capítulo 2, versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Depois, então, acontece que eles começam a se unir e começam a perseverar, e a igreja começa a crescer. Então Pedro chega em uma oportunidade, e Pedro prega ali, e acontece que 3.000 almas se convertem. Volta um versículo, 41. Atos 2, 41. Então os que lhe aceitaram a palavra e foram bautizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então eles saem, obedecem, permaneceram, são revestidos e agora saem a pregar em Jerusalém. E acontece então que agora, com esse poder de testemunhar que eles têm, nós temos também, em nome de Jesus, amém? Eles saem pregar e o que acontece? Naturalmente as almas se convertem. 3.000 almas nessa oportunidade, depois outras oportunidades, sabemos. Então a igreja começa a crescer, começa a se desenvolver, e então começa a ter um probleminha. Onde cresce tem muita gente, onde tem gente tem problema, não é assim? Por quê? Porque a gente é problema, não estou falando dos outros, nós somos problemas, pessoas. As instituições são feitas de pessoas, então tem problema. Então começa a ter um aumento de pessoas, um grupo, e então ali começa uma institucionalização. Porque tem problema, precisa institucionalizar para pôr as coisas no seu lugar, para ordenar. Então, Atos capítulo 6, diz que se forma então a instituição dos diáconos, né? São escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo, tá? E nós não vamos ler o texto, mas são instituídos ali os diáconos. Para quê? Para pôr ordem. Por quê? A viúva lá dos helenistas, né, do grupo que não era judeu, estava reclamando que o alimento delas era menos do que dos judeus. Então probleminhas assim, né, pequenos que acontecem em qualquer lugar. E daí tinha que ordenar isso. Então os diáconos vêm para fazer essa ordenança e outras mais. Então a igreja começa a se formalizar, se institucionalizar. Daí, nessa instituição, depois tem alguns probleminhas mais ali. Pedro encontra alguns problemas, tá? Questões de come, não come, pode, não pode. E aí lá no capítulo 15, não precisa abrir, tem o primeiro concílio, para eles decidirem ali, né, o que fazer. O que não é judeu pode comer, não come, como que é? Eles começam a se organizar, ali. Daí, essa igreja então, está ali, está crescendo, Jerusalém está sendo evangelizada, está a pique, com o poder de testemunhar, com todo o poder de testemunhar, eles estão ali pregando o evangelho, almas aceitando Jesus, a igreja crescendo, precisando se organizar. E uma pessoa um pouco mais saidinho vai pregar para a rua, um pouco como um louco, vamos dizer assim, né? Como talvez você vê alguém pregando na rua e fala, esse é louco, né? Mas ele é um pouco mais ousado e vai para a rua, é Estevão. Estevão vai pregar e começa a confrontar, e então acontece que ele é perseguido. Estevão é perseguido. Por quê? Porque ele ousou um pouco mais. Aí volte lá, vamos ler de novo Atos capítulo 1, versículo 8. Eu quero esclarecer uma coisa conosco aqui, para nós como igreja. Quando Jesus disse assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até. Amados, esse é um equívoco, um erro muito grande que nós fazemos. Não digo que todos, mas assim, eu ouço muito isso, mensagens, pessoas fazendo. Primeiro a nossa Jerusalém, depois a Samaria, depois né? O texto não diz isso, o texto é simultaneamente, ao mesmo tempo, tanto em como e até. Isso é, ao mesmo tempo que a igreja está evangelizando aqui, está enviando lá na Espanha, está enviando lá na Itália, está enviando lá no Paraguai, está enviando na China. Amém? É simultaneamente a pregação do evangelho. O testemunho de poder, com esse poder que o Espírito Santo nos dá, tem que ser pregado simultaneamente aos 4 cantos da terra, do globo geográfico. Amém? E então acontece que havia essa ordem de Jesus, no contexto de Lucas 24, 49 e Atos 1, 8, que Jesus sobe ao céu ali, é assunto ali, e então ele diz assim, olha, vocês ficam na cidade, vão ser revestidos e vão sair pregar, e eles obedecem, saem pregar, mas eles ficam aonde? Somente em Jerusalém. E aí, eu uso das palavras de um pastor amigo, que quem não obedece Atos 1, 8,
vai para Atos 8:1. E olha só o que diz Atos 8:1. Pastor Edson Queiroz, lá de São Paulo, Santo André, ele sempre fala isso. Quem não obedece a Atos 1:8, vai para Atos 8:1. E olha o que diz. Naquele dia se levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de onde? Judéia e Samaria, justamente aonde eles não foram. Era em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins. Eles ficaram só em Jerusalém, não foram para Judéia e Samaria, agora são dispersos. Mas quem é disperso? Todos, exceto os apóstolos. Exceto os apóstolos. E com isso nós aprendemos uma coisa, que o evangelho, na sua maioridade, ele é pregado não pelos pastores, por quem tem título, mas pelo povo, porque são a maioria. Todos somos missionários. O evangelho não é pregado só por nós pastores, missionários, o evangelho é pregado por todos. Todos foram dispersos, exceto os líderes. Eu acredito até num propósito de Deus, para que essa liderança viesse a organizar algo para essas pessoas que agora iam começar a ser discípulos e pregadores. E eles então se tornam, o povo se torna agora pregadores, ou seja, eles também são apóstolos agora, são discípulos e saem pregando e formando igrejas. E então nasce uma primeira igreja missionária para os gentios, a igreja de Antioquia. Daí, nós vamos para o capítulo 11. Capítulo 11, versículo 19. Olha só o que acontece, capítulo 11, versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia é o atual Líbano, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a quem? Mesmo assim, eles geograficamente obedeceram, amém? Mas culturalmente estavam presos na raça, só pregando para judeu. Saíram do geográfico, obedeceram, mas ainda só pregando para judeu. Porém, sempre tem os remanescentes, né? Sempre tem aqueles que entendem, poxa, tem algo mais aí, não é só isso não. Daí olha o que diz versículo 20. Alguns deles, os alguns, quero acreditar que tem alguns aqui hoje, nessa noite, amém? Mas eu quero acreditar que esses alguns são todos, amém? Todos vocês, por que não? Os alguns podem ser vocês, essa igreja. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, eles eram de onde? Chipre e Cirene, ou seja, parece então que já eram discípulos daqueles, porque aqueles vieram para onde? Judéia, Samaria, passaram pela Fenícia, Chipre e Cirene, e agora de Chipre e Cirene saem alguns, parece que já são discípulos, nós não temos muitos dados, mas parece que já são discípulos. Daí esses então fazem o quê? Alguns de Chipre e Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos. E o grego era a língua, como o inglês de hoje, a língua dominante da época. Então, eles falaram aos gregos, fazendo o quê? Anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Agora, amados, esse processo aí, desde que nasceu a igreja lá no Pentecostes, Atos capítulo 2, desceu o poder, tinha o poder para testemunhar, é obedecer, é sair e pregar, Jerusalém, Samaria, Judéia, os confins da terra. Mas não, ficaram só em Jerusalém. Esse processo aí de sair e obedecer, até chegar aqui, calcula-se, os historiadores, em termo teológico, que se levou mais ou menos 10 anos. 10 anos a igreja ficou só ali em Jerusalém, só ali. Teve que haver a perseguição, a morte de Estevão, para então eles despertar, tem algo aí. E muitas vezes Deus permite certas coisas no nosso meio, permite uma movimentação, não digo perseguição, morte, mas depende do contexto de cada lugar, Deus permite movimentações, alguma situação desconcertante, difícil, para a gente se mover e fazer. A gente tem que se mover, tem que fazer. E é muito fácil ficar salvo, sentado e satisfeito, está tudo muito bem, eu sou do meu amado é meu. É gostoso, eu sou do meu amado,
Eu aprendi isso na Jocunda. Aí nós cantávamos lá, eu sou do meu amado, ele é meu. Né? Não, não é assim não, tem que sair pregar, Não é só ficar aqui, eu sou do meu amado é meu. Então, muitas vezes Deus permite situações para nós nos movermos, amados. Nós temos que nos mover. E a perseguição, ela contribui muitas vezes, a dificuldade contribui muitas vezes para o avanço missionário. Então, em Antioquia, nasce uma igreja. Os de Chipre e de Cirene vão ali e pregam também aos gregos, né? Então, nasce uma igreja, a primeira igreja missionária no contexto fora aos judeus, aos gentios, nasce ali em Antioquia. Mas essa igreja agora ela precisa de líderes, então tem aqueles 12 que ficaram lá. E agora, alguém deles tem que vir, e diz que eles chamam então a Barnabé. Nós vamos ali para Atos 11, 22. Atos, é um pequeno passeio, nós não vamos estender muito aqui não. Atos capítulo 11, versículo 22, que diz assim, a notícia a respeito deles quem? Daqueles lá que saíram, foram dispersos, dos da dispersão, e saíram pregando para todo lado. E principalmente daqueles de Cirene lá e Chipre que saíam pregando aos gregos. A notícia a respeito deles também chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Uma igreja já com 10 anos, uma igreja já estabelecidinha, né? Tinha aqueles 3.000 lá e muito mais. E enviaram Barnabé a Antioquia. Então, Barnabé estava preparadinho lá e Barnabé vai para Antioquia. Mas Barnabé humildemente reconhecendo, como todo homem de Deus, e assim eu reconheci quando busquei o Santiago, e nós temos buscado um ao outro para nos pastorear, que sozinho a gente não faz, olha o que Barnabé fez, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Ele reconhecia que sozinho não dá, precisa de um companheiro para a obra, para a batalha, para levar lá para Antioquia comigo para a gente trabalhar. Então eles vão ali para ficar um ano ensinando, olha só, diz versículo 26, tendo-o encontrado, Barnabé encontra a Saulo, né, Paulo, levou-o para Antioquia, e por todo um ano, só um ano, se reuniram naquela igreja e ensinavam numerosa multidão, já era numerosa multidão, muita gente se salvou, muita gente já se agregou aos cristãos, e olha só o que diz, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez, chamados de quê? Cristãos. Em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Amados, Paulo e Barnabé passaram um ano. Parece pouco para nós, mas eu acredito ali que a fome daquele povo, a sede daquele povo, talvez eles estariam ali na sinagoga, nos lugares, reunindo-se ali todos os dias, muitos dias seguidos, aprendendo a palavra. Eles estavam sendo saturados com a palavra. Eu acredito que então um ano foi um big do discipulado, mais que um PhD para nós. E aquele povo ficou forte. Tanto que aquela igreja depois ficou uma igreja, além de ser multicultural, com diversas raças, tinha ali Lúcio de Cirene, ali acredita que era do norte da África, tinha árabe, tinha um lá que era irmão do rei, que era pessoa certamente que tinha posses, e esse pessoal aí, entre eles, tinham mestres e líderes. Olha só o que diz capítulo 13 de Atos. Atos capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1 adiante. Havia na igreja de Antioquia, essa igreja aqui, no caso, ela já está passando pelo processo de um ano, e agora vai falar como está a igreja. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, era irmão adotivo do rei Herodes, o tetrarca, e Saulo. Uma igreja já com uma liderança formada. Uma igreja que conhecia, que aprendeu Bíblia. Barnabé e Saulo, olha, dois big de teólogo. Dois big de homem cheio de unção e de poder. E eles aprenderam por um ano a palavra com esses homens. A igreja estava preparadíssima. E uma igreja que conhece a palavra de Deus, uma igreja que conhece a Bíblia, é uma igreja missionária. É uma igreja que investe em missões. É uma igreja que não fica só na Jerusalém, mas que vai aos 4 campos geográficos do nosso globo, que alcança onde pode. E olha só o que essa igreja faz, versículo 2. E servindo eles quem? Esse grupo, os líderes, o Barnabé, Saulo, Níger, Lúcio, o pessoal aqui, ao Senhor, e jejuando,
Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra aos que tenho chamado. Eles estavam orando e jejuando. Eles não estavam orando e jejuando por orar e por jejuar, né? Com certeza estavam com um propósito. Eu acredito que eles estavam lá assim: Deus, e o que a gente tem que fazer? O que o Senhor quer de nós, né? Porque já estavam crescendo na fé, amadurecidos, e a igreja cresceu, e a igreja não tem que crescer para ficar grande para si mesma, mas tem um objetivo no crescimento. E o crescimento, o nome igreja já vem do original, já quer dizer chamados para fora. O crescimento indica que tem-se algo a usar esse pessoal, a fazer com eles. Esse povo tem que ser usado para algo. E então, eles estão orando e jejuando, e com certeza há um objetivo, há um propósito. E eu acredito que eles estavam perguntando: o que o Senhor quer de nós, Deus, o que mais? Já crescemos, já temos líder para todo lado, está amontoando aí, já tem 3, 4 aqui querendo falar, né? Acontece onde tem muito líder, né? E tem que anotar a oportunidade, revezar. E agora? E daí, aqueles que vieram, Barnabé e Saulo, Paulo, que eram considerados, nós podemos considerar assim no contexto bíblico, os homens, né? Aqueles que talvez eram os mais capacitados, os mais experientes, justamente o melhor da igreja de Antioquia. O que essa igreja faz? Ela renuncia o melhor. Olha só o que diz o versículo 3. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles quem? Barnabé e Saulo, os despediram. O melhor deles, eles deram o melhor, Barnabé e Saulo. E eles dizem assim: olha, nós já estamos formados, a igreja está grande, tem muita gente aqui. O Espírito Santo falou com eles: olha, é para enviar Barnabé e Saulo. O Espírito Santo falou, está falado, nós pedimos a direção, vamos enviar. E eles enviam então eles como missionários agora. Barnabé e Saulo, como missionários, são enviados para essa igreja que nasceu em Antioquia. E amados, nós aprendemos com isso algumas coisas. Para encerrar, nós já vamos estar encerrando. Que o verdadeiro missionário, primeiramente, ele é saturado do Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo. Olha o que diz aqui, versículo 9. Continuando a esse mesmo texto aí. Nós lemos capítulo 13, versículo 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Só até aí. Ele estava repreendendo ali o amigo, chamou filho do diabo, né? Esse é outro contexto. Cheio do Espírito Santo. O verdadeiro missionário, ele é saturado do Espírito Santo. Precisa, porque para aguentar o tranco, como diz o pastor ontem falando com os jovens aqui, é muito lindo a emoção, ver as fotinhas, ver, tá, eu quero, tá. Mas na hora do vamos ver, de estar lá, de ter que passar 7 dias sem água, né, pastor? Normalmente, cada 3 dias vem a água, mas tem vezes que a água falta lá 7 dias. Tomar água salgada, ter que comprar água doce se quiser. Acordar de noite subindo água de baixo. E muitas outras situações. Ter que ir, não ter combustível para a moto, fundir o motor na estrada, não ter um carro para ir no dia de chuva, tomar chuva na rua. Vai para lá, daí fica olhando se vai chover, tá, no meio do caminho pegou chuva. É coisas assim que, fora a perseguição. O pastor já foi ameaçado de morte 2, 3 vezes. 2 vezes, já for lá, pastor, vai embora da cidade, senão eu vou dar um tiro aí. Essa cidade que o pastor está, onde eu estou é mais tranquilo. Tem dificuldade? Tem, mas a realidade de cada campo é diferente. Nós estamos 73 quilômetros, é mais tranquilo, graças a Deus. Porém, já teve uma abertura no Evangelho há 41 anos lá. O pastor da cidade dele tem 270 alguma coisa de anos, a cidade é velha, antiga, e só entrou o Evangelho há 16 anos, 15 ou 16 anos o Evangelho entrou lá. O Evangelho é muito novo nessa cidade. Conta-se que o primeiro grupo que chegou lá, foi numa praça, veio de uma cidade a 30 quilômetros, o padre falou assim: olha, sai lá com pau e expulsa esse povo daqui. Expulsaram a paulada o pessoal da praça. Era um pessoal lá da Assembleia de Deus. Expulsaram a paulada. Chegaram lá na praça e já estouraram o culto lá, expulsaram. Depois vieram o grupo lá batista mais tranquilinho. Daí ganhamos a intimidade, o povo gostou, daí estabelecemos uma igreja. Mas hoje, igual, ainda vão lá e querem expulsar o pastor também. Então, há perseguição. Precisa-se estar saturado, cheio do Espírito Santo, amado. Mas dependemos de vocês orando por nós, ajuda de oração também. Então, o verdadeiro missionário, ele é saturado do Espírito Santo. Segundo, nós notamos aqui versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, disse o quê? Separai-me. O verdadeiro missionário, ele é separado. Precisa-se preparar uma pessoa, escolher uma pessoa, se separar. Todos somos missionários, amados, todos somos missionários, todos temos que pregar o Evangelho. Mas tem aquela pessoa, aquele missionário que tem uma chamada específica para um campo, para um lugar de dedicar-se, como se diz, interinamente a esse trabalho.
dia, chova, faça sol, chamou de madrugada alguém, tem que ir lá fazer visita, orar, expulsar o demônio. Não importa a hora, chamou, tem que estar preparado. E às vezes não tem combustível. Pastor, outro dia falou para a irmã ligou e eu falei, pastor está preocupado. Eu falei, pastor, fala para a irmã, você não tem combustível, não pode. Não dá. É longe. Outra cidade, não tem como. Não dá. Então, às vezes, nós temos situação assim. Então, o missionário, ele é separado. Tem que ser preparado para aguentar o tranco, a dificuldade. E em terceiro, ele é enviado. Diz assim, continuando ali. 3, versículo 3. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, fizeram o quê? Despediram. Enviaram. Pode ir. E quando essa atitude de impor as mãos e orar e despedir, quando eles fazem isso, eu entendo que eles estão dizendo assim, olha, nós nos comprometemos com vocês. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas hoje, as igrejas fazem assim, oh, Deus. Eu lembro, eu fui para a Bolívia, primeiro passo de missões que eu fiz, depois eu fui sem preparo nenhum, depois eu fui para Minas Gerais, na missão Horizontes, fazer o preparo, fui para Jocum, missão Semear, então depois eu fui ser missionário. E sofri muito lá, sem preparo nenhum, dificuldade na Bolívia. Depois a gente aprende algumas coisas mais, aí sofre, mas aí já sabe como lidar com algumas situações. E quando oraram para mim a primeira vez me enviando, oraram, despediram, então agora estão me enviando, vão lembrar de mim. Eu voltei um ano depois, parece que ninguém me conhecia mais. A igreja, sabe aquela igreja que não tem consistência, muda de membro todo dia? Daí já era uma metade, eu conhecia metade não, e daí o pastor já era outro, e daí o pessoal parece que eu era estranho em casa. O missionário achou, parece que eu não sou de casa. Eu falei, fazer o quê? Eu vou ter que mudar de igreja, eu não sou de casa, eu vou ter que... E daí, falei, eu sou missionário. Missionário. Tipo assim, vamos ter que desembolsar, né? Daí todo mundo com medo, né? Então, esse ato de orar, separar, de enviar, isso nos mostra um compromisso. Isso nos mostra que a igreja está dizendo assim, olha, nós estamos orando por você, estamos separando, estamos enviando, nós estamos nos comprometendo com você. E esse compromisso é como? Esse compromisso é em oração e contribuição. Então, vocês têm missionário na Espanha, tem missionário em outros lugares. Esse compromisso de enviar que foi feito é um compromisso. Você tem que lembrar de orar, porque ele não é um missionário lá na Espanha, ele não é um missionário no Paraguai, na China, não sei aonde. É o seu missionário. É um missionário. Por mais que a igreja não sustente completamente, só colabore, mas é um missionário de vocês, porque está levando o evangelho aonde vocês não podem ir. Porque como igreja temos que ir aos 4 campos geográficos. Você está aqui num campo geográfico, não pode ir lá, mas está indo através da oração e da contribuição na vida dele. Você está na Espanha, você está no Paraguai, através da sua oração, através da sua contribuição. Amém? Amados, Oswald Smith, um pastor de uma igreja no Canadá, já falecido, e ele disse uma vez assim, que missões se fazem com os pés dos que vão, as mãos dos que contribuem e os joelhos dos que oram. Eu quero desafiar você para encerrar nessa noite. Quero desafiar você. Eu sei que Deus pode levantar missionários aqui. Nós não somos egoístas de dizer, nós somos missionários, queremos tudo para nós. Queremos oração e ajuda tudo para nós. Não, nós queremos que mais de vocês sejam missionários com a gente. Porque a gente não dá conta do trabalho. Precisamos de mais. Então, dentro dessa frase, missões se fazem com os pés dos que vão, os joelhos dos que orem, as mãos dos que contribuem, nós queremos desafiar você. Desafiar você. Primeiramente, a ser um missionário, a ir. A ir com seus pés, a ser um missionário. Deus pode ter tocado o coração, estar tocando, ou já ter falado com você quando você era pequeno, ou há um tempo já ter falado, olha, você tem uma missão especial, um chamado especial, você tem um chamado especial para determinado lugar, indígenas, povos, não sei que país, talvez no Paraguai mesmo. Eu quero enviar você, e Deus pode estar chamando, tocando o seu coração, chamando você para um chamado específico. Ou talvez mesmo aqui em Curitiba. Eu falo que o ministério com as prostitutas, com o presídio, com o hospital, é uma missão que tem que tirar o chapéu para quem faz. Eu fiz no Brasil quando eu estava em Foz do Iguaçu. É doloroso também. Deus pode estar chamando você para isso. Para ir. Eu quero desafiar você que nesse momento tem sentimento, que venha se quebrantar nesse momento. E em seguida vamos estar orando. Você também que deseja ser os joelhos dos que oram.
os joelhos dos que oram. E eu não aceito dizer que alguns aqui vão se levantar para orar. Eu quero crer e eu acredito que é o mínimo que todo cristão possa fazer, orar, não é? E que todos aqui venham se comprometer a orar. Todos. Mas talvez algumas irmãs, alguns irmãos vão dizer assim, não, temos um grupo lá de intercessão, como me chamou de Minas Gerais, um grupo lá que trabalha com indígena e oram todas as manhãs e falam, nós também estamos orando pelos indígenas do Paraguai e por vocês. Para que vocês retornem ao trabalho, para que Deus provê os recursos, a caminhonete, né? Estão orando. Deus está chamando você para ser um intercessor, para orar. É o mínimo. Se você não ora, não adianta nem contribuir e fazer outra coisa, porque é o mínimo que você pode fazer, orar. E então depois você sim também pode, além de orar, que você não pode deixar, ser as mãos do que contribui. Porque sei que você já tem contribuído. Vocês têm contribuído. E quando você contribui, não é que Deus precisa do seu dinheiro, mas você está dizendo assim, olha, eu não dependo disso. Eu amo a obra. E como eu falei numa igreja uma vez, eu fui pregar, o pastor falou, olha, e põe envelope aí para as pessoas pôr aí, põe uma cartinha, alguma coisa, porque a pessoa dê mais dinheiro. Eu falei, não, pastor, eu não faço isso. Eu não vendo o evangelho, eu não faço isso. Vão dar quem quer, quem não quer. E eu falei, olha, não dê, como eu vi que era naquela igreja, dá porque você vai ser abençoado. Não vou prometer nada para que você seja abençoado. Dê porque você ama a missão. Dê porque você quer ver uma pessoa mais ser salva. Dê porque você quer ver aqueles jovens tendo que fazer e amadurecendo na vida. Dê porque você quer investir em pessoas, em almas. Não dê porque por ganância, ou porque você quer receber o dobro, 30, 60, 100 vezes por um. Agora, Deus promete, Deus prospera. Mas não tem que ser a motivação do nosso coração. Nós teremos que ser mais motivados a dar por amor à obra, e não porque nós vamos receber. Feche seus olhos em nome de Jesus nesse momento.